Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode ser utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato. Já temos convênios em colégio, farmácias,
para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços, né, contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário. Estou aqui com Luzia, nossa secretária-geral. Tudo bem, Luzia? Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco com vocês, trazendo sempre informações e orientações para que vocês não sejam enganados. Então fiquem conosco, a gente hoje vai estar falando sobre o aviso prévio, estaremos falando sobre rescisões homologadas no sindicato e estaremos falando também sobre atestados médicos e outras informações que são do seu interesse. Então, nos acompanhem. É verdade, Luzia. Uma das coisas que a gente vem batendo aqui, tecla no programa inteiro, que a reforma trabalhista, ela de fato, ela vinha para um trabalho de concentração de renda e precarizar mais a vida dos trabalhadores, seja em todos os segmentos. E o governo, na defesa da reforma, ele falava assim, não, isso vai aumentar emprego, aumentar renda, tudo. Então, dados mostram justamente o contrário, não é verdade? É verdade, a gente acabou de pegar um levantamento feito pela instituição PNAD Contínua, né, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então estão informando justamente o oposto do que o governo pregou o período inteiro, né, na tentativa de convencer os deputados e senadores e a população de que era melhor ter a reforma para poder gerar mais emprego, aquela conversa fiada toda que a gente sempre bateu firme que isso não era verdade, era uma tentativa de precarizar, de deixar o trabalhador cada vez mais frágil na sua relação de trabalho e foi exatamente isso que aconteceu. Com essa reforma só facilitou as demissões. E, na realidade, nos últimos 3 meses, de dezembro de 2017 até fevereiro de 2018, o desemprego atingiu a margem de 12,6% da população brasileira. São mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados no nosso país. Então, só para mostrar para vocês que a conversa fiada, né, do presidente Temer, na realidade foi desmascarado com os dados oficiais na divulgação dessas informações. Então, quando a gente fala para vocês, né, para terem muito cuidado, para ficarem muito atentos em quem vocês votam, prestarem atenção no que está sendo propagado, nas matérias que estão sendo veiculadas, nas informações que estão enfiando na cabeça de vocês, ouçam sempre um contraponto, porque nem sempre é do jeito que eles colocam. Na realidade, muitas das vezes eles tentam manipular a opinião pública para que eles tenham as suas propostas sendo aprovadas, que tenham o seu intento alcançado. E esse intento quase sempre é alcançar cada vez mais o poder e a população que se dane. É verdade, Luzia. E são 13 milhões de pessoas, considerando as pessoas de carteira assinada, que teriam carteira assinada. O governo, ele não considera desempregado aquele trabalhador que está fazendo um bico, e aquele trabalhador que perdeu o emprego, que está de seguro-desemprego. Ele vai mascarando esses dados, né? Por exemplo, agora numa reportagem recente do New York Times, ele diz o seguinte, que o Brasil, se continuar do mesmo jeito com o MDB, o Temer, o PSDB mandando, nós teremos no futuro um país de pobres e miseráveis. Já temos bastante, né? Porque são 13 milhões de trabalhadores desempregados. Chegamos a 25 milhões de pessoas que estão vivendo em situação degradante devido à falta de emprego. Então a situação do Brasil é realmente muito delicada e a gente vai continuar aqui cobrando a você, trabalhador, que se atente principalmente para esse ano, né? Esse ano é importante que você fique ligado. Pelos dados do IBGE, é o menor nível de carteira assinada da história desde 2012. De 2012 para cá, nunca se teve tão poucas pessoas de carteira assinada como temos nesse momento. Então, só para mostrar que essa reforma trabalhista não foi para gerar emprego. E aí, com isso, a reforma da Previdência que eles queriam fazer, porque para melhorar, mas se não tem carteira assinada, não tem contribuição para o INSS, automaticamente vai prejudicar os trabalhadores. Em cima disso, nós vamos passar um vídeo para vocês. É um vídeo que fala sobre os métodos de manipulação, né, Luzia? É importante que você entenda como que a gente, às vezes, é manipulado, tanto pela mídia, por diversos segmentos. A gente vai assistir um vídeo e volta já já. Em um
Estado totalitário, não há necessidade de importar-se com o que as pessoas pensam, uma vez que o governo pode controlar esses pensamentos através da força de seus cacetetes. Mas em um Estado democrático, onde não se pode controlar as pessoas pela força, há que se controlar o que as pessoas pensam, e para isso, utiliza-se de técnicas de manipulação de massa. Adiante, citaremos as 10 técnicas de manipulação listadas por Noam Chomsky, um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano, referenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. Também é uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Número 1. A estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir ao público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais na área de ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Consiste em manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público muito ocupado, sem nenhum tempo para pensar nas coisas que realmente têm importância. Estratégia de número 2. Criar problemas, depois oferecer soluções. Este método também é chamado de problema-reação-solução. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da liberdade. Ou também, criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Número 3. A estratégia da gradação. Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente, a conta-gotas, por anos consecutivos. É dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, como o neoliberalismo, foram impostas durante as décadas de 80 e 90. Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não asseguram uma vida decente, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma só vez. Número 4. A estratégia do deferido. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como sendo dolorosa e necessária, obtendo a aceitação pública no momento para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Em seguida, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que tudo irá melhorar amanhã e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isto dá mais tempo ao público para acostumar-se com a ideia de mudança e de aceitá-la com resignação quando é chegado o momento. Estratégia número 5. Dirigir-se ao público como crianças de baixa idade. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e entonações particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse um menino de baixa idade ou um deficiente mental. Quanto mais se deseja enganar ao espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Por quê? Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico, como a de uma pessoa de 12 anos ou menos de idade. Estratégia número 6.
Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, por fim, ao sentido crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. Estratégia de número 7. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Consiste em fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes sociais inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível para o alcance das classes inferiores. Estratégia de número 8. Estimular o público a ser complacente na mediocridade. Consiste em promover o público a achar que é moda o fato de ser estúpido, vulgar e inculto. Estratégia de número 9. Reforçar a revolta pela autoculpabilidade. Fazer o indivíduo acreditar que é somente ele o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, de sua capacidade ou de seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvalida e culpa-se, o que gera um estado depressivo do qual um dos seus efeitos é a inibição de sua ação. E sem ação não há revolução. Estratégia de número 10. Conhecer melhor os indivíduos do que eles mesmos se conhecem. No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto de forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele mesmo conhece a si próprio. Isto significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos do que os indivíduos a si mesmos. Observando essas 10 estratégias citadas por Noam Chomsky, certamente poderemos fazer relações com o que vivemos atualmente, principalmente no campo político. Portanto, é dever de cada um analisar cada fato e notícia a partir de seu próprio ponto de vista, reunindo a maior quantidade de informações possível. Somente assim conseguiremos anular os efeitos manipuladores que estão embutidos nas propagandas, notícias e acontecimentos. Nós voltamos, você assistiu o vídeo e a gente vem batendo nisso, Luzia, tecla o tempo todo, né? Você fala muito bem isso, a gente vem falando, gente, cuidado com o que estão mandando de mensagem para você. Às vezes são mensagens que a gente chama até de subliminar, falando que é uma coisa tão bonita, mas por trás é uma mensagem para te ludibriar, né? Seja na televisão, nos programas de televisões, seja nos jornais, a mídia em si, se ela não for bem trabalhada nas redes sociais, Facebook, WhatsApp e outras redes também, né? Não, a mídia, de uma forma geral, às vezes planta informação conforme o governo determina. E às vezes você é manipulado sem saber. Então, quando vocês verem, né, no vídeo, mostra os vários pontos, né, de como o governo trabalha para manipular a informação, para manipular a opinião pública. Então, é sempre bom a gente ouvir uma contrapartida, ouvir a informação vinda de outros lados, não só das grandes redes de televisão desse país, não só dos grandes jornais, né, que publicam as matérias, às vezes pagas pelo governo. Então é bom vocês ouvirem outros campos, outras fontes que às vezes vão te dar informação com mais precisão, com mais
certeza, porque consegue enxergar o pano de fundo por trás de toda essa manipulação que às vezes o governo quer fazer. É bom a gente sempre ficar atento, porque fazem muito disso, né, Dil? De vez em quando verdade. é jogo, campeonato, às vezes é um grande acidente, às vezes... Vocês viram no vídeo como é que eles manipulam. Às vezes, no Rio, por exemplo, era a questão da violência, o próprio governo deixou alcançar aquele patamar de violência para depois, não, deixou gerar o caos, agora nós somos os salvadores da pátria, vou entrar com a intervenção para resolver o problema. Então isso no vídeo mostra muito bem, né, vocês devem ter acompanhado, o passo a passo que às vezes o governo age para poder tentar manipular a gente, né, manipular a população e fazer com que a gente concorde com tudo que ele está fazendo. Então a gente não tem que concordar, a gente tem que ouvir sempre uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião. Tem que a gente mesmo decidir o que é bom e o que não é e se revoltar. Não basta a gente não gostar. Não gostei disso, deixa pra lá. Tem que deixar pra lá, não. A gente tem que tomar uma atitude. Tem que ir em cima dos deputados, em cima dos senadores. Não dá pra gente chegar até eles pessoalmente, mas através do e-mail dá. Através do Facebook deles dá. Através de um vereador que você conhece aqui, que às vezes é amigo, é conhecido deles, é apadrinhado por esses deputados que vêm aqui poder pegar seus votos. Então a gente tem que ter uma forma de entrar em contato com eles e não deixar que fiquem trabalhando contra a população. É verdade. Então você fica ligado. Qualquer dúvida, né? Se quiser assistir a gente de novo, nós podemos repassar para você essas informações. Nós vamos ao intervalo e a gente volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltamos com o programa Vestuário em Foco. Importante você ser sócio do sindicato, como você viu no intervalo, né, e fortalecer a luta dos trabalhadores e ao mesmo tempo ter aí uma estrutura à sua disposição, né? Procure a gente, mantenha-se sempre ligado ao seu sindicato. Inclusive, agora nós vamos falar um pouquinho também sobre um problema que acontece, diariamente acontece no sindicato, a gente está sendo procurado. O trabalhador fica de INSS, ou então ele teve um problema, o médico manda ele para o INSS. A INSS dá 2 meses, 1 mês, ele não se sente bem, né? Volta para a empresa não aceita ele porque ele não está bem, o atestado médico não diz que ele não está bem, aí ele recorre ao INSS, o INSS não dá o benefício para ele, fica um hiato ali entre empresa e trabalhador, e o trabalhador fica sem receber da empresa, sem receber do empregador e com a vida às vezes paralisada, tentando ter que entrar na justiça para conseguir o NPS. Então é uma ação ganha sobre isso, é importante que você comente sobre essa situação. A gente vem atendendo diversos trabalhadores nessa situação. A empresa encaminha a pessoa para a Previdência após já ter passado os 15 dias de atestado, fica lá 1, 2 meses. Depois o INSS entende que a pessoa está recuperada, dá alta da Previdência Social, só que quando ela retorna, o médico do trabalho entende que não e ela fica sem receber de um lado nem de outro. Então tivemos uma situação da qual a trabalhadora, nesta situação, nesse vácuo, sem salário de lugar nenhum, ela entrou com ação, cobrando judicialmente a responsabilidade, até por já ter entendimento do TST que essa responsabilidade ela é da empresa, que o médico apto a dizer se o trabalhador ele está em condições de trabalhar ou não é o perito do INSS. Então, se o perito disse que o trabalhador está apto
e o liberar, a empresa não pode se recusar a aceitar este trabalhador. Ela pode colocá-lo em outra função, se entender necessário, pode arrumar a forma para que ele trabalhe, mas não pode impedi-lo de retornar ao trabalho. Na medida em que a empresa se recusa a receber esse trabalhador, ela assume o ônus de pagar o salário desde o momento em que o INSS deu alta até o momento em que realmente ele retornar ao trabalho ou lhe for concedido um novo benefício. Então, a responsabilidade, neste caso, é da empresa. Então, INSS deu alta, o trabalhador ele tem que, obviamente, passar pelo médico do trabalho, mas havendo a recusa do médico do trabalho de liberá-lo para o trabalho, a responsabilidade a partir daquele momento passa a ser da empresa. Muitos casos acontecem, muitos trabalhadores estão ficando sem isso, o INSS dificulta, né? Que é a orientação, inclusive, desse governo dificultar, e aí com isso, esse ato, aí o trabalhador fica... Então você, se tiver dúvida, procura a gente, procura um advogado, departamento de justiça, sindicato, e vamos entrar com uma ação pedindo o seu direito. É verdade. Luzia, outra coisa é o seguinte, uma das coisas que a tal reforma do Temer diz é que as homologações a partir da reforma não precisariam ser mais feitas no sindicato, né? E muitas empresas estão se valendo disso e não estão homologando a rescisão de contrato no sindicato. E a gente está orientando aos trabalhadores para que exija que a homologação seja feita no sindicato. Por quê? Né? A importância de que o trabalhador exija que a homologação seja feita no sindicato e as bases legais, tem tanto a lei e a própria Constituição Federal. Né? Apesar da CLT, né, ter revogado o artigo do qual obrigava que as homologações a partir de um ano fossem realizadas no sindicato ou no Ministério do Trabalho, a Constituição Federal permanece com a prerrogativa para os sindicatos de defender os direitos individuais e coletivos. O direito ao acompanhamento na rescisão é um direito individual, é um direito do trabalhador. Nem sempre o trabalhador sabe calcular se o que ele vai receber está certo ou não, né? Se o que a empresa, a documentação que a empresa está entregando, se estão todas elas corretas ou não. Então, nessa insegurança, o trabalhador ele pode querer ser assistido pelo seu sindicato e a empresa não pode se recusar. Aí várias são as empresas da cidade que estão batendo o pé dizendo que não quer ver o sindicato de jeito nenhum pela frente, quer nem ver a gente nem pintado a ouro na frente delas. A empresa não precisa ir. Ela pode encaminhar a documentação através de um preposto, através do contador, através de quem ela quiser. O dono da empresa mesmo não precisa procurar o sindicato. A documentação é que precisa acompanhar o trabalhador e, se quiser, pode mandar até pelo próprio trabalhador. Manda toda a documentação com dinheiro que a gente vai corrigir. Se tiver errado, a gente liga para a empresa. O que não pode é cercear o trabalhador ao direito que ele tem de ser assistido pela sua instituição. Se ele é sócio do sindicato, ou às vezes não é sócio, mas ele tem aquela contribuição, ele quer ser acompanhado pelo seu sindicato, a empresa não pode se recusar. E ela se recusa por quê? Porque quer dar pernada no trabalhador? Porque está com a documentação errada? Porque está faltando depósitos do fundo de garantia? Porque está faltando verbas rescisórias? A gente só pode entender este motivo. Porque quando estão certas, não existe motivo para se recusar a comparecer ao sindicato com a documentação e fazer a homologação. Se estiver tudo certo, ótimo, a gente não vai colocar empecilho onde não existe. Agora, se estiver algo de errado, obviamente a gente vai cobrar imediatamente. E é melhor que seja realizada no sindicato, porque se houver alguma divergência, na hora já se dirime essa divergência e resolve o problema ali. Não precisa levar tempo, dar dor de cabeça, às vezes até ter uma ação judicial desnecessária, coisa que poderia simplesmente sentar e conversar, ter resolvido. Então, quando as empresas estão se recusando, nos causa muita estranheza, porque boa coisa não tem por trás disso. Porque quem está tudo certo faz, pelo contrário, faz questão de fazer no sindicato. Por quê? Porque não tem nada para esconder. Tem diversos contadores que fazem questão. Fazem assim, não, eu prefiro fazer aqui no sindicato, porque dá segurança para o trabalhador e dá segurança para o meu cliente. Porque ele vai ter certeza que foi verificado, foi acompanhado por alguém do sindicato e viu que estava tudo certo. Então, essa é a postura daqueles que andam certo. Agora, aqueles que se esquivam, aqueles que estão fugindo do sindicato, fiquem todos vocês, trabalhadores, com a barbinha de molho,
né, com muita atenção, com muito cuidado, porque pode ser que realmente estejam querendo dar uma pernada em vocês. É verdade, Luzinha. E a Constituição Federal, se eu não me engano, no artigo 5º, inciso 3º, isso você corrige aí se estiver errado, mas a Constituição Federal ela diz lá no artigo que o sindicato é o representante dos interesses. Isso não foi revogado, isso é lei, Constituição Federal. Está acima de qualquer lei. Diz o seguinte, que o sindicato é o representante dos interesses individuais e coletivos da categoria. Uma homologação de rescisão de contrato de trabalho é o interesse individual, que o sindicato é o representante para estar junto com o trabalhador fazendo o acompanhamento. Então, se eu ainda coloquei isso para uma representante da empresa, disse assim, se você se recusar, eu vou ter que arguir judicialmente o meu direito como sindicato, né? O sindicato vai ter judicialmente o direito de acompanhar, porque está escrito lá na Constituição Federal que o sindicato é o representante. Então, para evitar esse problema, o melhor é quando o trabalhador fizer pedir que seja feita no sindicato, que seja feita e a gente resolve e tem sido feito, né? 1 ou 2 só que estão se recusando, o restante estão tentando fazer com... A maioria dos contadores da cidade, graças a Deus, não tem problema nenhum conosco. A boa parte deles tem feito a homologação no sindicato, tem acompanhado direitinho, não tem problema. Mas tem um ou outro que insiste em não fazer direto na empresa, fazer no escritório do contador, e na maioria das vezes, esses que não são feitos a homologação no sindicato, é porque tem coisa errada. Porque na hora que o trabalhador leva para a gente conferir, está faltando alguma verba, está faltando algum documento, às vezes está faltando o depósito do fundo de garantia, alguma coisa está errada. Porque quando está tudo certo, não há motivo para se recusar a fazer a homologação no sindicato. É verdade, então fica ligado, qualquer coisa liga pra gente, 25226597, vai lá o nosso sindicato que fica na Avenida Roberto Brão, número 4, sala 116, lá no centro da cidade. Então que você, trabalhador, não deixa de exigir o seu direito, é direito seu ser acompanhado e nós não vamos abrir mão. Seguindo, Luzia, nós temos aqui outro assunto que é a questão do aviso prévio, né? O aviso prévio, a lei do aviso prévio diz que o aviso prévio ele é de 30 dias, acrescido a cada ano com mais 3 dias. Tem muitas empresas que não se atentaram, já teve uma decisão judicial nesse sentido, de que esses 3 dias acrescidos, eles são em favor do trabalhador, né? E ele é indenizado. Então o trabalhador cumpre, um exemplo, ele cumpre 30 dias de aviso, ele vai trabalhar 23 dias ou sair 2 horas mais cedo, né? E só dentro dos 30 dias. Mas tem empresa que cisma em botar o cara trabalhar 33 dias, 36 dias, né? Saindo 2 horas mais cedo, ou então reduzindo só os 7 dias, e está errado e aí pode sofrer uma sanção judicial, né? Não, pode, porque a decisão no processo de revista 91.700-95.2003 517.0004, né? Se vocês quiserem ver a íntegra na sentença, do qual a 7ª turma entendeu que o aviso prévio é um direito do trabalhador. Então, inclusive, se ele está cumprindo o aviso e de repente arrumou um novo emprego, quer seja tendo pedido demissão ou se ele tiver sido dispensado sem justa causa, arrumou um novo emprego, não pode ser descontado o aviso prévio dele. Então isso já é decisão do TST. E as empresas que exigiram, né, ou que exigem que o trabalhador ele pague a mais esses dias de prorrogação, o entendimento é de que ele tem que pagar em dobro esses dias. Então, o trabalhador ele tem, cumprindo o aviso prévio, o direito a sair 7 dias antes ou 2 horas mais cedo. E o restante do tempo tem que ser pagos pela empresa. É uma forma de indenizar o trabalhador pelos anos que ele trabalhou. Então, quando a empresa exige que o trabalhador fique trabalhando os 33, 39, 45 dias e por aí afora, todos os outros dias excedentes tem que pagar novamente ao trabalhador. Essa é a decisão do TST. Então, se você cumpriu o aviso prévio além dos 30 dias, pode cobrar da empresa os demais dias, que é direito seu. Isso é decisão do TST. O trabalhador só é obrigado a cumprir 30 dias do aviso prévio. Além disso, tem que ser pago pela empresa. É verdade, então fica ligado, qualquer dúvida, eu sempre falo, liga pra gente, não assine nada que você não tenha certeza, que é importante, principalmente o aviso prévio. Outra questão, Luzia, que o pessoal reclama muito é do atestado de declaração, né? O trabalhador, ele quando tem direito a entregar um atestado, quando tem direito a entregar uma declaração, é importante, né? Não, há sempre essa dúvida, né? O trabalhador, às vezes, foi só fazer um exame complementar,
Ou ele foi numa consulta, ele não precisa se afastar do trabalho o dia inteiro, mas ele está com um certo incômodo, né? E médico público é complicado, tem que ir às vezes de madrugada para conseguir uma consulta, fica lá algumas horas e recebe uma declaração do médico ou do profissional, né, de saúde, que no momento o atendeu ali, de que ele ficou aquele determinado tempo sendo consultado. Então, aquelas horas da declaração não podem ser descontadas do trabalhador. Assim como o atestado médico, ele não pode ser descontado em hipótese alguma, porque o médico é o único profissional que tem a autoridade para dizer se o trabalhador está capacitado ou não para poder trabalhar naquele dia. Se ele está habilitado ou não, se aquele dia ele precisa se ausentar do trabalho para recuperar sua saúde ou não. Então, este é o profissional que tem essa habilitação. Então, a empresa ela só pode recusar o atestado se houver uma junta médica e que conseguir comprovar que esse atestado é fraudulento. É a única forma. Do contrário, ela é obrigada a aceitar. E eu tenho visto diversas empresas, às vezes até pega o atestado do trabalhador, mas não paga. Desconta mesmo assim no contra-cheque do trabalhador. A gente encaminhou várias denúncias essa última semana para o Ministério do Trabalho nesse sentido. Então, vocês que são empresários, vocês estão arrumando problema à toa. Se o médico diz que o seu empregado precisa se ausentar, é porque ele precisa cuidar da saúde momentaneamente. Se for necessário, ele vai ficar os 15 dias e vai entrar até de benefício. Se não, se é só um problema, um mal-estar que é momentâneo, que dá com o tratamento ambulatorial resolver, ele vai fazer isso. Mas naquele dia que o trabalhador foi até o consultório, ele precisa se ausentar para cuidar da saúde. E vocês estão agindo de muito má fé quando vocês descontam esse dia do trabalhador. Quando ameaçam de demitir, quando ameaçam dar advertência e por aí afora. Então é uma atitude que vocês devem repensar, devem corrigir, porque não é assim que trata empregado nenhum. É verdade. E aí nós vamos assistir um vídeo que fala exatamente sobre isso. A gente assiste o vídeo e volta já já. E aí, meu pequeno gafanhoto, tudo maravilha? Neste vídeo, um tema que gera muita dúvida: atestado médico e declaração de comparecimento. E se você ainda não é inscrito no canal do Direito 60 Segundos, bannerzinho aqui ao lado, é só você clicar e se inscrever. Eu até vou aproveitar e depois, produção, depois confirma pra mim se já atingimos 500 vídeos ou estamos próximos a atingir 500 vídeos, ou seja, tem muito conteúdo lá. E ó, melhor, tudo de graça. Já inscrito? Faça um favor então pro Direito 60 Segundos, ajude o Direito 60 Segundos, compartilhe este link da inscrição. Vamos começar com as diferenças. Declaração de comparecimento é um documento preenchido pelo médico ou funcionário administrativo a pedido do paciente que justifica as horas não trabalhadas por conta de um atendimento ou exame. A declaração não implica na necessidade de afastamento do trabalho, apenas informa que o paciente esteve presente naquela consulta. Já o atestado médico refere-se a abono de falta ao trabalho para problemas, tratamentos de saúde do empregado. A legislação somente atribui essa prerrogativa a médicos e dentistas. E agora, duas curiosidades. Primeira curiosidade: será que é válida a apresentação de atestado médico em virtude de procedimentos e intervenções estéticas? É claro, exceto para fins reparadores? A resposta é não, não é válido. Um exemplo: uma cirurgia plástica por mera questão de estética não é justificativa plausível para ausência no trabalho, ou seja, não cabe atestado e muito menos declaração. Segunda curiosidade: acompanhamento de filhos e pais. A lei não prevê o direito de ter a falta no trabalho abonada para acompanhar filhos e pais em consultas médicas. Mas calma, existem precedentes no Tribunal Superior do Trabalho que levam em conta os princípios garantidores do bem-estar ao menor e ao idoso e também a responsabilidade social da empresa. E agora, os 4 mitos. Primeiro mito: consultas de rotina garantem que as horas não sejam descontadas. Mesmo não demandando urgência, mesmo o empregado devendo optar por atendimento em horário compatível com o serviço, sendo o atestado médico válido, repito, sendo o atestado médico válido, o mesmo não deve ser recusado e as horas não
devem ser descontadas. Mito número 2. A empresa pode recusar atestados e descontar as horas ou dias de afastamento. Apresentado um atestado válido, a empresa somente poderá recusá-lo e não pagar os salários se comprovar por meio de junta médica que o trabalhador está apto ao trabalho. A recusa de um atestado só se justifica se ele for falso, adulterado ou contrariado por junta médica. Mito número 3. A empresa pode receber o atestado e mesmo assim descontar as horas ou dia de trabalho. Completamente ilegal. Uma sugestão é que o empregado fique com uma cópia do atestado e até mesmo da declaração. O empregado pode pedir carimbo e anote ali, mesmo a caneta, anote ali no atestado ou na declaração o dia do recebimento. Se der alguma zica, se der algum problema com essa cópia, o empregado pode pedir diretamente o pagamento, reclamar perante o sindicato da categoria, superintendência do Ministério do Trabalho ou até mesmo requerer o pagamento perante a Justiça do Trabalho. Quarto mito: apresentar atestado médico falso ou adulterado à cadeia. Um atestado falso ou que foi adulterado pode levar à demissão por justa causa e ainda o empregado pode ser processado criminalmente por falsidade ideológica. O médico, se emitir atestado falso, caso o paciente não tenha doença, por exemplo, também pode responder por crime, neste caso, por falsidade de atestado médico. Empregador, muito cuidado, se você for começar a coagir seu empregado, porque ele está chegando ali com o atestado, você não sabe se realmente ele está passando por algum problema de saúde ou não. Então tome muito cuidado, porque ele pode estar com o gravadorzinho no bolso lá, e isso daí pode virar um assédio moral contra a empresa, tá? Então fica ligado. Agora o empregado, você empregado, ligeiro, tá? Não é porque você acordou de manhã, deu 2 espirrinhos, você vai lá no pronto-socorro, já quer pegar um atestado para ficar uma semana em casa. Chega a segundona, gandaiou fim de semana, aí não aguenta aí na segundona e já quer lá correr porque deu um espirrinho lá, uma ramelinha no nariz, e já quer pegar atestado para ficar encostado, tá? Também não é por aí não, vá com calma. Se você chegou até este momento do vídeo, escreva aqui abaixo nos comentários atestado ou declaração. Você escolhe um deles, ou não é pra escrever os dois. Quer escrever os dois, escreva, tá? Mas pode escolher um, ou declaração ou atestado, aquele que soar melhor nos seus ouvidos, tá? Aquele quando você fala, seu coraçãozinho enche de emoção. Gostou do vídeo, já sabe, joinha aqui, por aqui, aquele joinha maroto, aquele like maroto. Assistindo pelo Facebook, clique em curtir também. Outras redes sociais, compartilhe o vídeo também, que se ajuda demais. Quero aproveitar e agradecer essa semana, o Direito 60 Segundos aqui no YouTube atingiu a marca de 18 mil inscritos. É isso aí. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Muitíssimo obrigado pela visualização até aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você viu o vídeo, então tá bem claro. A gente já chegou ao final e eu queria desejar uma boa semana para todos. Bom, uma excelente semana a todos vocês. Um grande abraço ao seu Roosevelt e a todos vocês que nos acompanham, principalmente a trabalhadora, né, que mora ali perto do Big Blue, que foi lá, deixou um pacote em agradecimento. Eu sempre digo, não preciso de agradecimento nenhum. O agradecimento maior é a amizade que eu sei que vocês têm por mim. Então, a todos vocês, meu grande abraço, desejando uma excelente semana de trabalho e até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução,